Nova Ordem Mundial e a Bíblia. Será um curso que vai desvendar as estratégias dos senhores do mundo através da profecia bíblica. As eleições brasileiras nos mostraram um poder invisível que controla tudo. Mas o que está acontecendo com o mundo? Pastor Carlos Cardoso estuda sobre profecia bíblica e a nova ordem mundial, sociedades secretas e nova era há mais de 22 anos. Muitas coisas ele está alertando nas mídias. Ele tem mostrado com muita clareza, através da Bíblia, esses conhecimentos globais. Pois tudo está na Bíblia, e principalmente no livro das Revelações, o Apocalipse. Infelizmente, apenas 5% dos cristãos estudou sobre esse assunto. Por isso, muitas pessoas, mesmo conhecendo a Bíblia, desconhecem as profecias e estão ficando desesperadas. Quando nós conseguimos olhar para o mundo através das profecias, nossa vida se enche de esperança e alegria. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê, que ouve e guarda as palavras dessa profecia, pois o tempo está próximo. Venha mergulhar neste curso. Com certeza sua vida vai se transformar e você pode ensinar e pregar sobre o Apocalipse com mais excelência. Nesse curso, abordaremos os seguintes temas: 1. Quando começou a ideia de um governo único? 2. A Bíblia e os anjos caídos. 3. A nova era e a era de Aquários. 4. Até quando o governo humano vai durar? 5. Satanás, o imitador de Deus desde o princípio. 6. Sociedades secretas e Clube Bilderberg e Fórum Mundial Econômico. 7. Quem controla a mídia, os governos, educação e religião. 8. Quem gera o caos para depois dominar sobre ele. 9. Única moeda, único governo, única religião. 10. Porque está se divulgando amplamente uma nova ordem mundial. 11. Quando um líder global vai surgir. 12. Aquecimento global existe. 13. O que é HAARP? 14. Existem campos de concentração na Terra? 15. A Terra é plana ou é um globo? Você não pode ficar de fora. Clique nesse link e venha fazer parte do curso Apocalipse na Veia. Entre em contato conosco. Temos uma equipe preparada para lhe atender. 41 99202 1374. Lá, irmão. Amós capítulo 6. Nós vamos ler poucos versículos de Amós capítulo 6. Amós capítulo de número 6. Nós vamos ler alguns versículos. Olha o que diz: ai dos que andam à vontade em Sião, que vivem sem receio no monte de Samaria. Homens notáveis da principal das nações, os quais vêm à casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Armate. Depois descei a Gate dos filisteus. Sois vós melhores do que esses reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o leito, e comeis o cordeiro do rebanho e o bezerro do cevadouro, que cantais à toa o som da lira e inventais como Davi instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinhos em taças e vos ungis como os mais excelentes óleos, mas não vos afligir com a ruína de José. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que foram levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo que há nela. Irmãos, eu li até o verso de número
8. Estudando a profecia de Amós esses dias, uma das coisas que mais Amós combateu foi a opressão dos ricos sobre os pobres. Foi o culto ao bezerro de ouro e à cultura egípcia. Foi a cegueira de Israel se achando o povo escolhido de Deus. Amós, ele combate o sistema, de dentro do sistema. Eu vou repetir. Amós, ele combate o sistema de dentro do sistema. E Amós agora, ele vai profetizar a elite de Israel. E eu acho interessante o que está no verso 1. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte da Samaria. Samaria era uma fortaleza, quase que inabalável e indestrutível. Ela tinha um sistema de proteção próprio, então o povo descansava em Samaria, nos montes de Samaria. E o profeta dizendo, ai de vós que estão seguros em Samaria, que acham que está tudo bem. Olha o que o profeta vai dizer. Ai dos homens notáveis e principais, da principal das nações, as quais vem a casa de Israel. Veja que Deus destaca. Vocês são homens notáveis da principal nação, porque Israel é o povo eleito. Israel é o povo escolhido. Irmãos, olha que coisa tremenda. É o que o profeta disse no capítulo 3, verso 2. De Amós e todas as famílias da terra, somente a vós outros escolhi. Isso aqui está vinculado a Apocalipse 12, a mulher vestida de sol com a lua debaixo do pé. A mulher vestida de sol representa a glória de Deus que envolve Israel, Apocalipse 12. E a lua debaixo do pé representa a supremacia de Israel sobre todas as nações da terra. Israel é superior aos Estados Unidos, à China, à Europa, a todas as potências mundiais. Por quê? Porque Israel é a nação eleita. Mas Deus estava irado com o lado norte, por causa da profanação e da soberba, e da opressão do pobre, do culto ao bezerro de ouro, a cultura egípcia que estava impregnada naquele povo, que era obcecada em ofertar, dizimar, cultuar, mas nunca cultuaram com o culto de arrependimento. E olha que coisa tremenda! Olha que coisa tremenda! O Senhor está dizendo, homens notáveis da principal das nações de Israel, os quais vêm à casa de Israel. Agora, olha o que Deus manda Israel ver. Deus fala de 3 nações. Cainé, que fica lá no Golfo, fica lá entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Armate e Gate, dos filisteus. Deus está dizendo, olhe para Cainé, Armate e Gate. Todas estavam destruídas. Todas estavam em ruínas, acabadas. E a primeira, Cainé, o próprio Jeroboão foi contra ela e destruiu. Olha o que diz a palavra. Será ou será maior o seu território do que o vosso território? O que o Senhor está dizendo? Olhem para o que aconteceu com essas nações. Vocês são a maior. É o que está no verso 1. Vocês são mais notáveis das nações.
Mas Deus está convidando, olhe para a ruína desses povos. Eram fortalezas, eram poderosos, tinham exército, tinham reis, tinham terra, tinham poder de guerra, tinham economia, mas estão destruídas. O que Deus estava querendo dizer aos nobres, aos poderosos, aos soberbos? Vocês são melhores do que esses povos. Deus estava querendo dizer assim como eu destruí eles, eu posso destruir vocês. E aí vem o verso de número 3, vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência. O povo estava como o povo no dia de hoje. O dia mau vai demorar a chegar. O apocalipse vai acontecer daqui 50 anos. Tá tudo bem. Nós estamos descansando nos montes de Samaria. Nós estamos protegidos. Nós somos o povo eleito, o povo escolhido. Jamais Deus vai destruir. E por que eles achavam que Deus não iria destruir? Porque eles dizimavam a cada 3 dias. Porque eles ofertavam. Porque eles postavam, amavam divulgar o seu culto profano. Porque eles se achavam, porque viviam nos rituais de Gilgal, de Betel e de Berseba, que Deus estava se agradando deles. E eles achavam, verso de número 3, vocês imaginam que o dia mau está longe. O dia mau. E fazeis chegar o trono de violência. E nós estamos vivendo nessa mesma geração. A geração que acha que o dia mau, o dia do Senhor, a ira do Senhor está longe. Mas quem está desperto, crente maranata, crente com azeite na botija, crente de veste branca, crente Bíblia, já percebeu que o cálice da ira de Deus já está transbordando. Que o cálice da ira de Deus já está transbordando. Mas o povo diz, não, o dia mau vai demorar. E sabe o que eles faziam? Vocês fazem chegar o trono da violência. Agora olha como estava o povo. Olha como é que estava o povo. Verso 4. Vocês dormem em cama de marfim, e vos espreguiçais sobre o leito, e comeis o cordeiro do rebanho e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa o som da lira, e inventais como Davi instrumentos de música para vós mesmos, que bebei vinhos em taças e vos ungis com mais excelente óleos, mas não vos afligir com a ruína de José. E aqui que está a chave da mensagem, a ruína de José. A ruína de José. Agora presta atenção, irmãos. O povo estava se embebedando. Essa música que o povo inventava instrumento para tocar não era para Deus. Era músicas mundanas. Isso daqui, se você pegar a tradução, é como se o povo estivesse inventando músicas carnais para se embebedar. Veja se nós não estamos vivendo o mesmo contexto histórico. Porque o povo está na igreja. Porque o povo está no clube gospel. Porque o povo ama estar dentro dos templos que favorecem a eles. Que favorecem, que falam que a carne deles querem ouvir. O povo ama, tá tudo bem. Porque o altar representa tempo de paz e prosperidade. Não haverá juízo. O dia mau vai demorar. Jesus não vai voltar.
nós vamos comer. Veja como é que estava esse povo. Irmãos, eles estavam dormindo em camas de marfim. Em Israel não tinha marfim. Marfim era muito caro. Eles se espreguiçavam no leito, eles se embebedavam de vinho, eles ouviam músicas. Eles se ungiam com o mais excelente óleo. Sabe o que é isso? Eles não, lá no Oriente, nessa época, não se tomava muito banho, então eles compravam guento, óleo, e eles se ungiam. Aos olhos do povo, eles estavam vivendo prosperidade. Aos olhos do povo, eles estavam deitando em camas de marfim. Aos olhos do povo, eles estavam se espreguiçando no leito. Aos olhos do povo, eles estavam em festas, em orgias, bebendo, se alegrando. Aos olhos do povo, eles andavam cheirosos. Mas veja onde Deus vai pegar. Deus vai pegar o povo no verso 6. Não vos afligis com a ruína de José. Sabe o que é isso, irmãos? Você sabe o que é isso? Irmãos, José foi vendido para o Egito. E sabe o que diz a Bíblia? Olha o que diz. Gênesis capítulo de número 37. Olha o que diz. E tomaram, vamos ler o verso 23 a seguir. Essa é a aflição de José. E aconteceu que chegando José, a seus irmãos tiraram de José a sua túnica de várias cores que trazia e tomaram, lançaram na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. José estava na cova e olha onde estava o povo. Verso 25. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis uma companhia de ismaelitas de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que mantemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendemo-lo aos ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Passando, pois, assim os mercadores midianitas tiraram e alcançaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José. Agora presta atenção. Verso 24 e 25. Jogaram José na cova. 24. Verso de número 25. Depois assentaram-se a comer pão. Irmãos, isso aqui é muito forte. É isso que Deus está trazendo à memória de Israel. Vocês não se afligem com a ruína de José. Foi isso que os irmãos de José fizeram. Lançaram ele na cova e depois se sentaram para comer pão. E não se compadeceram com José. O que Deus está dizendo através do profeta Amós? Vocês vivem nas vossas camas e marfins. Vocês se espreguiçam sobre o leito. Vocês tomam vinho nas suas taças. Vocês se banham de azeite. Mas vocês não se compadecem de José, do lamento de José. Vocês não se afligem com a necessidade de José, porque Deus está trazendo à memória que os irmãos de José jogaram ele na cova e tiveram
tiveram coragem. Meu Deus, da onde está vindo esse áudio agora? Sangue de Jesus tem poder. Não se compadeceram. Olha só. Entrou um áudio aqui. Sangue de Jesus e poder. Vão derrubar minha live. Espera aí, irmãos. Aí, glória a Deus. Eu estou ouvindo o áudio aqui. Vocês estão entendendo o que aconteceu? Eles lançam o irmão na cova. Eles lançam o irmão na cova e eles têm coragem de sentar e comer pão. Você sabe o que é isso, meu irmão? É assim que estava Israel. Os notáveis da principal das nações. Eles estavam dormindo em cama de marfim. Eles se espreguiçavam no leito. Eles comiam os cordeiros, verso 4, do rebanho, os bezerros cevados. E eles cantavam músicas de lira, inventavam instrumentos músicos como Davi. Eles ouviam música, eles bebiam vinho, eles se deitavam e eles diziam, verso 4, verso 3, o dia do Senhor está longe. Me diga se não é a mesma coisa que está acontecendo agora. Essa geração de gospel não acredita mais na palavra. E eles não se afligem mais com a ruína de José. Eles comem pão, se embebedam, ouvem música, participam de orgias. Porque era isso que acontecia em Israel. O pai e o filho se deitavam com a mesma mulher. Os pastores hoje liberando os jovens a ouvir música. Música. Tem um monte de igreja que o povo vive em balada. E achando que Deus está se agradando. Porque domingo eles estão lá falando em língua e levantando a mão. Vocês estão entendendo? Deus compara Israel com os irmãos de José que colocam ele na cisterna e se senta para comer pão. É assim que está esta geração. E uma das causas que mais Deus vai trazer juízo, meu irmão. Isso aqui é muito forte. Que mais Deus vai trazer juízo. É pelo povo de Deus não se compadecer com a aflição de José. É com o povo de Deus se sentar para comer pão e se esquecer que José está na cisterna. Meu Deus, é muito forte. Pastor, mas isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Lucas 16, 19. O rico foi para onde? Rico e Lázaro. O rico foi para o Hades. Lázaro, que era a aflição de José, foi para onde? Foi para o seio de Abraão. Foi para o seio de Abraão. Por quê? Porque o rico vivia esplendidamente. Lázaro queria comer da migalha que caía da mesa do rico. Vivia carregado de chagas. E os cães lambiam as chagas de Lázaro. Mas Lázaro morreu e foi para o paraíso. O rico morreu e foi para onde? O rico morreu e foi para o Hades. Por quê? Porque ele não se lembrou da aflição de José. Aleluia. Aí Jesus contou a parábola do bom samaritano.
O levita e o sacerdote fez o que com o homem ferido? O levita e o sacerdote é aquele que bebe vinho, come cordeiro, se deita na cama de marfim, se espreguiça, se embebeda, ouve música, mas não se compadece com a aflição de José. Quem é que se compadeceu foi o bom samaritano. Foi o bom samaritano. E sabe aonde Deus pegou Israel? Os irmãos de José se sentaram para comer pão e esqueceram que ele estava na cisterna. E se o nosso cristianismo, pastor, é pecado ser rico? Não é pecado quando você faz pelo pobre. Pastor, é pecado viajar? É pecado ter carro bom? É pecado andar bem vestido? Não é pecado. Quando você lembra da aflição de José. Quando você não consegue comer um pão sabendo que tem alguém próximo que você conhece passando necessidade. Me dói, irmãos, porque a igreja brasileira, os pastores brasileiros, eles estão tão cegos que eles só pensam em construir templos. E aí vai um irmão pedir ajuda e não recebe ajuda. Não recebe o pão, porque o clero, o fariseu, ele não se lembra da aflição de José. Ele se deita na cama de marfim, ele se espreguiça, ele bebe vinho, ele come cordeiro, ele ouve música, ele vive sem comprometimento, mas quando a aflição de José bate a porta, eles fecham os ouvidos. A aflição de José no Novo Testamento é vista pelo rico e Lázaro, é vista pelo bom samaritano, mas pega o que Jesus diz. Para mim e para você que não se compadece da aflição de José, que não se lembra do necessitado, que não estende a mão ao caído. Olha o que diz. Aleluia. Olha o que diz Mateus 25, 31. Isso aqui é para quem ama a palavra, meu irmão. Mateus 25, 31 a seguir. Quando vier o Filho do Homem em sua majestade e todos os seus anjos com ele, então se assentará no seu trono de glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença e ele repartirá uns dos outros. Como o pastor separa os cabritos da ovelha. E porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Isso aqui é lembrar da aflição de José. Olha o que diz a Bíblia: era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntaram o justo: quando, Senhor, que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forateiros te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou presos e fomos visitar? Aí olha o que Jesus disse: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Quando você se lembra da aflição de José, você vai ser lembrado na eternidade. Agora olha o que o rei vai dizer, verso 41. Então o rei dirá ao que estiver, esse aqui é o que estavam assentados à mesa, comendo cordeiro, bebendo vinho, dormindo em cama de marfim, se espreguiçando na cama, ouvindo músicas. Olha o que o rei dirá:
é esses que não se compadece da aflição de José. Então o rei dirá também ao que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me visitaste, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então eles lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que deixasse de fazer a um desses meus pequeninos, a mim deixasses de fazer. E irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Se o teu cristianismo não te faz se compadecer do necessitado, a tua religião é vazia. Se você não se compadece, se você tem coragem de sentar à mesa comendo pão e José na cisterna, é muito provável que você não entrou e não entre no reino de Deus. Se você ama ostentar roupas de luxo, é pecado, pastor? Não é. Bolsas caras, sapatos caros, celulares caros, porque tem gente hoje que tem iPhone 14. É pecado, pastor? Não é. Mas quando você não se compadece, quando você não estende a mão, quando você não se incomoda com a aflição de José, você está comendo pão na mesa e José na cisterna e você não está nem aí, e tem coragem de tirar José da cisterna sem oferecer pão e vender José para o Egito. Quando você ama mais a grife do que o próximo. Quando você ama mais as coisas do que o próximo. Porque quando você deixa de estender a mão ao necessitado, você deixou de fazer pelo Cristo. Você deixou de fazer pelo Cristo. É o que está na palavra. Porque as ovelhas entraram, porque ele teve fome e desse de comer. Teve sede e deu de beber. Estava nu e vestiu. Estava enfermo e visitou. Estava preso e foi ver. E aí quando eles perguntaram assim, mas quando é que nós fizemos isso? Aí Jesus disse, quando te vimos fora, ele disse, o rei respondeu, em verdade vos afirmo que sempre que fizesse a um dos meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Irmãos, uma das coisas que mais Deus pegou Israel, que mais trouxe juízo sobre Israel foi, vocês não se compadecem do pobre e do necessitado. Irmãos, quando Deus fala aqui, olha o que o Espírito Santo está trazendo. Vocês dormem em cama de marfim, vos espreguiçais sobre eles, e come cordeiros, rebanho, bezerros do cevadouro. Você sabia que o pobre, nessa época aqui, comia carne 3 vezes ao ano? Na festa do tabernáculo, na festa da Páscoa e no Pentecoste. Eram as únicas vezes que o pobre comia carne. Deus estava dizendo, o pobre não come carne. E vocês vivem comendo carne, bebendo, deitado em cama de marfim, se espreguiçando, ouvindo música, e ainda acham que está tudo bem, não se compadecendo com a aflição de Jacó. E por não se compadecer,
com o lamento de José, verso 6. Olha o que Deus diz, verso 7 e 8. Porquanto agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativo, e cessarão os pandegas das espreguiçadeiras. Jurou o Senhor Deus por si mesmo. O Senhor Deus dos exércitos disse: abomino a soberba de Jacó, e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo o que há nela. Olha o que Deus está dizendo. Olha o que Deus está dizendo. Eu juro por mim mesmo, e eu já expliquei isso aqui. Eu juro por Deus, Deus é maior que você. Eu juro pela minha mãe, tua mãe é maior que você. Deus não tem por quem jurar. Eu juro por mim mesmo. Eu abomino a soberba e odeio os castelos. Eu abandonarei a cidade e tudo que nela. Eu não quero nada de vocês. Eu vou destruir vocês. Eu estou jurando por mim mesmo que vocês serão os primeiros a serem levados para o cativo. Vocês serão os primeiros, os primeiros, os primeiros. Sabe o que Deus estava dizendo? Portanto, agora ireis em cativeiros, os primeiros que forem levados cativos, e cessarão os pândegas. Você sabe o que é pândegas, irmãos? As folias, as brincadeiras, as farras, os folguedos. Deus está dizendo: acabou a festa. Acabou a folia, acabou a brincadeira, acabou as farras, acabou a espreguiçadeira que vocês se deleitavam nas camas de marfim. Acabou! Eu juro por mim mesmo, diz o Senhor dos Exércitos. Eu abomino a soberba de Jacó. Eu abomino os castelos. Eu abandonarei essa cidade e tudo que nela há. E assim Deus fez. Eu vou repetir. E assim Deus fez. Por que Deus fez, pastor? Porque Deus enviou profetas. Deus enviou sinais. E Deus diz: já que vocês não ouvem os meus profetas, Deus enviou Isaías, Deus enviou Elias, Deus enviou Eliseu, Deus enviou Joel, Deus enviou Amós. Já que vocês não ouvem os meus profetas, já que vocês não querem me buscar, vocês vão para o templo nos vossos cultos, mas não existe arrependimento na vossa adoração. Já que vocês são soberbos, se vocês se deleitam no Montes de Samaria, já que vocês não se compadecem com a aflição de José, vocês serão levados cativos e acabou a farra. Acabou a bagunça. Oh, meus irmãos. Oh, meus irmãos. Vamos nos lembrar do lamento de José. Aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus, irmãos. A graça de Deus pregando esses dias sobre Amós para vocês. A Bíblia diz que aquele que tapa o ouvido ao clamor do necessitado, clamará e não será ouvido.
Quem tem coragem de comer pão com José na cova vai receber juízo da parte de Deus. Saia da bolha da religião. Eu vou repetir, saia da bolha da religião. Nós estamos vivendo em templos luxuosos. Nós estamos vivendo dentro das religiões do culto ao corpo. Culto ao corpo. Pastor, o que é o culto ao corpo? As academias estão abarrotadas. A mentalidade da igreja é só dinheiro, bons cargos, bons trabalhos, roupa cara, bolsas caras, sapatos caros, ternos caros. Mas não se compadece com a aflição de Jacó, de José. Irmãos, eu concluo essa mensagem dizendo duas coisas. Primeiro, nós precisamos nos arrepender por não estarmos ouvindo as aflições de José. Isso é para todos, não é só para os pastores, não, meu irmão, é para você também. Nós precisamos pedir perdão a Deus por podermos fazer mais e não estarmos fazendo. E o Espírito Santo e a missionária Raquel é testemunha, irmãos. Eu falo para ela, eu preciso fazer mais. E se ouvindo uma palavra dessa, você não se conscientizar e pedir perdão a Deus por poder fazer e não fazer, por poder contribuir, por poder doar, por poder ajudar, e não está fazendo, você precisa se arrepender. Você precisa pedir perdão a Deus. Porque você pode e não faz. E eu falo aqui, irmãos, a missionária Raquel é minha testemunha. Quando alguém me manda R$2 de oferta, R$1 de oferta, eu oro, eu consagro a Deus na hora, porque eu sei que a pessoa está dando tudo que ela pode naquele momento. E me dói saber que pessoas tem condições de fazer e não faz. Tem condições de estender a mão e não faz. Aleluia. Aleluia. É constrangedor, meu irmão, eu poder fazer. Eu ter condições de me compadecer da aflição de José, de compartilhar o que eu tenho. Mas eu quero só para mim. O que importa é eu estar bem. Porque o culto ao ego hoje, ele está nos altares das igrejas. A gestão emocional, o equilíbrio emocional. Não existe prosperidade sem compartilhar, meu irmão. Não existe prosperidade sem compartilhar. Aleluia. Segundo, além de nós termos que pedir perdão a Deus, irmãos,
nós precisamos. 1 Coríntios 13, isso aqui é confrontador. Até para essa, eu não sei se é herege ou herege que está aí, arrebatamento. Isso aqui é confrontador por quê? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele está falando sobre o amor. E hoje a igreja está na busca do Espírito Santo, do poder, e não é errado. Mas nós precisamos com urgência, para nós ouvirmos a aflição de José, para nós nos compadecermos com a aflição de José, nós, além de nos arrepender e pedir perdão por podermos fazer e não estarmos fazendo, sabe o que nós precisamos? É de um batismo, mas não é do batismo no Espírito Santo. Nós precisamos ser imergidos no batismo do amor. E olha o que disse Paulo em 1 Coríntios 13, 7 e 8, que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Agora olha o que ele diz no verso 8, irmão, isso aqui é um impacto. Olha o que diz, o amor jamais acaba. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerá, havendo línguas cessarão, e havendo ciência passará. Meu Deus. Meu Deus. O povo hoje quer profecia, quer língua e quer ciência. Mas o povo não quer se compadecer com a aflição de José. A religião quer profecia, quer língua e quer ciência, quer conhecimento. Mas não quer se compadecer com a aflição de José. É muito forte. Porque um dos sinais da volta de Jesus é Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o que vai acontecer? O amor de muitos esfriará. Isso aqui é Bíblia, meu irmão. Isso aqui é a palavra de Deus. Aleluia. E aí tem muita gente que se escandaliza, para mim concluir, quando eu digo que eu vejo mais Deus numa Cracolândia do que em templos hoje. E daí você vai dizer, pastor, como é que o senhor vê Deus numa Cracolândia? Se um mendigo, meu irmão, um viciado em crack, ele sai lá na rua e ele pega uma marmita e ele volta lá para Cracolândia e ele sabe que tem alguém que não comeu nada, o que ele vai fazer? O que o viciado em droga vai fazer? Se ele vai lá fora, pega uma marmita e ele entra na Cracolândia e sabe que tem alguém que não comeu nada. Me diga, ele tem coragem de comer a marmita inteira? Ele não tem coragem, ele vai dividir a marmita. E eu já vi pessoas de bem fazendo vídeo com mendigos, com catador de lixo, eles dividem na hora. Eles dividem na hora, eles podem pegar, pode comer. Eles têm coragem de tirar o tênis do pé e dar.
E como é que está nós, eu digo nós, eu e você, com a aflição de José? Muitos serão lançados no lago de fogo, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive enfermo e preso, não me visitaste, estive nu e não me vestiste. Aleluia! Comece a compartilhar o pouco que você tem, que você vai ver a multiplicação sobre a sua vida. Irmão carnal não suporta ouvir uma palavra dessa. Religioso não suporta ouvir o que vocês estão ouvindo aqui. Não suporta. Aleluia! Aleluia! Cuidado, meu irmão. Vamos ouvir a aflição de José. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Eu preciso orar por vocês. Amanhã nós vamos continuar o capítulo 6. E ainda falta o 7 e o 8, irmãos. Eu não sei quando é que nós vamos terminar. Terminando o livro de Amós, nós vamos começar um estudo sobre o tabernáculo. Terminando o estudo de Amós, nós vamos falar só sobre o tabernáculo, a representação do tabernáculo no Antigo, no Novo e na eternidade. Irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É os últimos dias da igreja. E eu vou dizer sem medo de errar. Tem muita gente daqui a alguns meses que vai lembrar do que nós estamos pregando. Tem muita gente, irmãos, que vai perder tudo. E aí vai ficar dizendo, eu poderia ter feito mais. E eu não fiz nada. Quando teve a crise em 2008, igrejas americanas perderam milhões de dólares, porque eles estavam investindo em imóveis. Deu a bolha e explodiu, as igrejas perderam tudo. Esses milhões de dólares poderiam ter sido investidos em missões na África. Poderiam ter sido investidos em almas, mas eles investiram em bolsas, investiram em ações. E, novamente, a história se repete em 2023. Tem muita gente que vai perder tudo. E aí vai pensar, por que eu não fiz a obra? Por que eu não ajudei? Por que eu não compartilhei? Por que eu não doei? Por que eu não fiz missões com a condição financeira que eu tinha? E vai ser tarde demais, meu. Vai ser tarde, irmão. Irmãos, vamos ouvir a aflição de José hoje. Vamos ouvir a aflição de José hoje. Irmão, se você não sentir de nos ajudar aqui, ajude alguém. Você não é obrigado a me ajudar aqui, não. Mas se você pegar a visão, ter o entendimento do que Deus está falando aqui, a tua vida vai mudar. Aleluia. Vamos pedir a Deus por não estarmos ouvindo o clamor, a aflição de José. E vamos pedir a Deus um batismo no amor.
Aleluia. Quero orar por você, meu irmão. Quero orar por você. Quero orar pela sua alma, pela sua vida. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, esse arrebatamento aí está perturbado. Se entrar na live amanhã, bloqueia. Eu já estou pedindo aqui para bloquear. Nós somos todos democráticos. Mas uma pessoa dessa, né, que se acha dona da verdade e entra num chat como esse daqui para perturbar, para não respeitar, porque isso é uma falta de respeito. É uma falta de respeito. Vamos orar, irmã Tatiane, em nome de Jesus. É uma falta de respeito. Uma pessoa dessa, que nem conhece o princípio do dízimo, porque o princípio do dízimo não é nem da lei, o princípio do dízimo é Gênesis. É Gênesis capítulo 2. E aí vai estudar Gênesis 2 e vai ver onde está o dízimo no Éden. Tinha dízimo no Éden. E aí a pessoa não conhece nem o princípio do que fez Abraão com Melquisedeque. A pessoa nem sabe que vai ter dízimo no milênio. É só você estudar Hebreus 7, vai ter dízimo no milênio. E aí a pessoa fica combatendo porque ouviu o Romilson e agora se acha dona da verdade. É complicado. É complicado. Vamos orar, irmãos. Vamos nos despertar. Deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa live, por este momento na tua presença. Desperta o teu povo, Senhor, para ouvir e se compadecer da aflição de José. Senhor, em nome de Jesus, que o coração do teu povo venha ouvir, não a minha voz, mas a voz do teu Espírito Santo. E que eles venham ser conduzidos a não só ouvir, mas a praticar a tua palavra. Senhor, nos perdoa por muitas das vezes ouvirmos e vermos a aflição de José e não nos compadecermos. Senhor, nos perdoa por muitas das vezes só pensarmos em nós e o nosso próximo está precisando e nós não termos compaixão de estender a mão para o necessitado. Senhor, nos imerge no batismo de amor. Amor pelo teu reino, pela tua obra e pelo próximo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. 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 Eu não sei se tem alguém aqui para aceitar a Jesus, reconciliar com Jesus. Eu não fiz o apelo. E vou fazer o apelo agora. Tem alguém para Jesus? Eu quero orar pela tua alma. Quero orar pela tua vida. Tem alguém? Aleluia. Glória a Deus. É só você dizer eu quero. E nós vamos orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Não espere para amanhã, o céu está te chamando. Não é a religião que está te chamando, é o céu que está te chamando. É Jesus que está te dizendo, dai-me, filho meu, o teu coração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Não espere para amanhã. O que você precisa fazer agora. Aleluia. Amém, irmãos? Deus abençoe. Deus abençoe a
todos. A todos. Irmã Luísa, eu oro por cura quando o Espírito Santo me orienta. Glória a Deus. E aqui tem várias pessoas que foram curadas em live já. Várias pessoas que foram curadas em lives aqui. Aleluia. Glória a Deus. Várias pessoas que foram curadas. Hoje ainda eu recebi o testemunho de uma irmã que foi curada da perna dela, de dores insuportáveis. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Os nomes, irmãos, que é colocado aí, é anotado, irmão Miros anota, irmã Fabiane Bastos anota, olha aí, ó. E vai para o grupo de intercessão. Nós temos um grupo de intercessão. As pessoas, elas entram na live e de repente, né, já começa a julgar as coisas. Nós temos um grupo de intercessão. Tem meses que tem relógio de oração. E tem muitos milagres também do grupo de intercessão. Então, Deus, quando direciona, nós oramos sim, a orar por cura. Mas tudo é pelo Espírito, irmão. E tudo tem direção e momento certo. Amém? Deus abençoe a todos, todos os irmãos, em nome de Jesus. E amanhã à noite nós estamos aqui, ao vivo e a cores, para mais uma live abençoada em nome de Jesus. Irmão Miso, fica de olho na monetização por causa do áudio que entrou, que é de vídeo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu vou colocar o vídeo lá do Amazonas. Assista aí em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui com o pastor Aminadeb, pastor do nosso ministério aqui. É um homem forte aqui. É o que manda e desmanda. Nós estamos aqui no sítio, irmãos, e como os irmãos estão vendo, né, nós vamos fazer uma grande obra, né, pastor? Uma grande obra aqui nesse galpão. A gente... Pode falar, pastor. Nós precisamos fazer a parede do púlpito ali atrás e levantar uma fiada de tijolo rodeando ele todinho de 6 tijolos. E, na realidade, o material já está comprado, né? Já está comprado o material. Eles vão trazer, tem um pouco, mostra ali, missionário. Um pouco já de tijolo que chegou, areia. Aí vem cá, pastor, vamos para lá agora. Olha só, irmãos, lá, dá para filmar lá? Aquela Lá no fundo, lá. Onde vocês estão vendo, lá vai ser a casa missionária, né, pastor? Para receber os missionários. E aqui, vem cá, pastor. E aqui também vai ser uma casa. E a madeira já está aqui também, já está tudo pago. Chegou, já está aqui. Aí o cimento está ali, que a gente já comprou. O que falta é o ferro, né, pastor? É o ferro. A gente vai comprar agora o ferro, os estribos, prego, para pregar tudo isso. Quantas dúzias de madeira? Tem 40 dúzias. 40? Que estava macheada. 40 dúzias de madeira, fora os listão. Os listão. E a gente está numa grande obra, irmãos. E a gente acredita que no mês de junho, né, pastor? Mês de junho. Dia 2, 3 e 4 nós vamos ter outro seminário aqui. E já vai estar aqui com os tijolos, as casas prontas. Vai ter até tanque de pesca lá, em nome de Jesus. Se Deus quiser. Nós estamos aí crendo que esse ambiente aqui foi Deus que preparou para transformar vidas, né? Sempre tem evento aqui com índios, tem evento com outras denominações. E o objetivo não é placa, né, pastor? Não, não é placa, é o reino. É o reino de Deus, é que vidas venham para cá e ser transformadas. E como o sonho do missionário aqui que fundou isso aqui, né? Era formar obreiros, né, pastor? Obreiro. E a gente acredita que a partir de julho, a gente vai tomar uma outra proporção de enviar missionários. Aí tem os missionários que a gente ajuda aqui, tanto do Ministério Semiárido, os que estão nas aldeias. E esses missionários vão ter comida, local para ficar, e vão ao campo missionário. Vão conhecer os ribeirinhos, vão conhecer as tribos que podem. Tá ficando difícil, né, professor? Tá ficando difícil. A FUNAI não quer mais trabalho missionário dentro das tribos, né? Eles estão pegando pesado.
E então a gente acredita que Deus vai nos dar estratégias, quer indo com enfermeiros, de alguma forma os índios vão ser evangelizados, não é, pastor? Amém. Amém. E as igrejas vão ser edificadas. Então, não é, a gente tem o Ministério Semear, o projeto Arrependa-se, Ministério Sua Igreja, a gente está unidos, mas o maior propósito é que o reino de Deus cresça. Amém. E não é porque eu estou aqui na frente do pastor Aminadeb, está aqui quanto tempo, pastor, aqui na missão? Eu já estou aqui há 15 anos. 15 anos, né? É um desbravador, não é só de ir lá ganhar alma e cuidar de ovelha, meu irmão. Ele pega isso aqui no... Vocês ficaram um dia, né? Para trazer para dentro, né? Para cá foi 2 dias. Então assim, irmãos, olha só, vocês estão vendo tijolo, areia, o cimento. Isso aqui fica longe daqui. Aí eles têm que alugar um caminhão e trazer tudo no braço. Então é muito trabalho, que a gente está quantos quilômetros daqui, pastor? Lá Da cidade são uns 14 quilômetros. E da estrada Da estrada para cá, 1,5 km. 1,5 km. Então, dependendo de onde fica, é tudo no ombro mesmo. Tá aqui, ó. Quantos anos você tem? 58. 58 anos, firme e forte, né? E todos, não é porque eu estou na frente dele, todos os obreiros, todos os irmãos da igreja amam muito o pastor e elogiam. É um homem que trabalha, é um homem que sempre está disposto a fazer a obra. E a gente está muito feliz, pastor. Amém. Muito feliz porque a gente está fazendo parte desse sonho. E pode ter certeza, irmãos, que eu quero que vocês venham, né, pastor? Para conhecer, para participar, né, pastor? Uma coisa é a gente tá divulgando aqui o que vocês têm ofertado, ajudado, a gente tá com os outros projetos. Mas outra coisa é vocês vir ver. Uma coisa é você tá aí ajudando, outra coisa é vir aqui, ir numa tribo indígena, ir no Ribeirinho, abraçar uma criança e ver a obra de Deus de perto. Verdade. Então a gente quer agradecer vocês, né, pastor? Amém. Vocês têm sido bênção de Deus nessa obra. E não pare, irmãos. A gente vai fazer mais uns vídeos. Continue depois no vídeo, aí a gente vai fazer uma edição. E você vai ver o sítio por completo. Deus abençoe a todos. Amém. Paz.